gente vai dar um feedback, imagina que eu sou a gerente daquela pessoinha que tá ali recebendo a pessoa. Imagina que entrou uma pessoa, o vendedor que tava ali tava meio de pá virada e não falou bom dia e não recebeu a pessoa do jeito que tem que receber. E aí eu vou te falar uma forma que funciona de dar um feedback para essa pessoa. Como que você pode falar com essa pessoa que naquele momento não sorriu? O cliente foi embora, já passou, você chama a pessoa e fala: oi fulano, eu percebi que você não sorriu quando o cliente entrou e nem usou o script que a gente combinou quando o cliente chega na loja. Eu me sinto decepcionada com o seu comportamento, porque parece que eu não fiz um bom trabalho de treinamento com você. Isso é diferente de falar: fulano, já falei 10 mil vezes para você sorrir e você não sorriu. Qual feedback a pessoa vai escutar melhor? Me conta aí. Vai ser o primeiro jeito que eu falei ou vai ser o segundo jeito? Com certeza, no primeiro jeito, ela vai falar, a pessoa que tá ouvindo vai falar: ops, é verdade. Eu tenho que sorrir, eu tenho que falar XYZ e especificamente para esse cliente eu não fiz. Mas pelo menos você vai fazer ela pensar. Você não saiu aos berros com ela falando que ela não fez, falando que, nossa, tava tudo errado o que ela fez. Então, quando a gente fala de feedback, quando a gente vai dar feedback para alguém, a gente precisa cuidar de como a gente fala. Vou dar um exemplo pra gente falar com o marido ou com a esposa, tá? Imagina que vocês combinaram que vocês têm um teto de gastos para gastar no mês. Vocês combinaram ali na casa que vocês tinham um teto de gasto para alguma coisa. Imagina que vocês fizeram um orçamento e falaram assim: ó, a gente pode gastar com um restaurante R$500 no mês. Sei lá, vocês fizeram esse combinado, vocês dois ali como casal. E aí vai lá, ou o marido ou a esposa, não importa, e extrapola esse gasto. Ah, sei lá, gastou mais do que o combinado. O que você vai falar? Você vai chegar para a pessoa e falar assim: nossa, de novo você gastou mais do que a gente combinou? O que a pessoa que tá ouvindo escuta? Putz, que merda. Tá me julgando. De novo tá falando que eu fiz errado. Vocês escutam isso? Quando você escuta uma fala dessa? Agora, imagina que você vai falar ou com a sua esposa ou com o seu esposo da seguinte forma: oi, amor, eu tava olhando aqui e você gastou além do orçamento que a gente tinha combinado. Eu fico muito triste quando isso acontece. E a minha confiança diminui um pouquinho mais quando você faz isso. Isso abala a minha confiança em você. Porque a gente já tinha combinado. E eu me sinto muito triste quando você faz isso. Como é ouvir desta forma? Eu falei a mesma coisa, eu falei a verdade. Eu falei sobre passar do limite do orçamento que a gente tinha combinado. Só que eu falei como eu me sinto em relação ao fato. Quando a gente vai dar um feedback, é falar como a gente se sente em relação ao fato que aconteceu. Então, como a gente tem uma estruturinha, entre aspas, para fazer um feedback? Traga o fato, o que aconteceu de verdade, e diga como você se sentiu. Quando a gente faz isso, a pessoa não tem como falar assim: nossa, mas por que você ficou chateada? Fui eu que fiquei chateada. Ela não pode questionar o que eu senti. Vocês percebem isso? Agora, quando eu falo alguma coisa dela, ela vai falar: você tá louco? É claro que eu não estou pensando assim. Mas quando a gente fala do fato e como a gente se sentiu em relação ao fato, isso muda. Isso muda absurdamente ao dar um feedback. Mesmo que seja um feedback construtivo, que é: putz, eu tô querendo que ela cresça, só que tem formas e formas de falar. Então, quando eu falei, né, que a gente precisa cuidar como a gente vai falar, é isso. É aprender como que a gente pode falar o que precisa ser falado, porque é uma verdade, mas não fazer a pessoa ficar ali naquela... Me fugiu a palavra, mas é ficar na defensiva, sabe? Quando você fala e a pessoa já fica meio assim: putz, grila aqui, não sei o quê. Pra gente tirar a pessoa da defensiva, uma das coisas que a gente pode fazer é falar sobre o fato e falar como a gente se sente. E aí, quando a gente faz isso, a gente sim está falando a verdade, porque eu tô falando de um fato que aconteceu,
E eu tô falando o meu sentimento. Eu fiquei chateada porque a gente tinha combinado isso e você não cumpriu com o combinado. E isso faz diminuir um pouquinho a minha confiança em você. Acabou. Sou eu. É sobre mim, não é sobre ela. Só que normalmente, como que a gente faz feedback? Como a gente vai lá corrigir alguma coisa que a gente fez? Ah, você faz tudo errado. De novo você passou do orçamento. Vocês percebem essas pequenas palavras que a gente inclui e que é como a gente dissesse que aquela pessoa tá sempre errada, que ela faz tudo errado. E não é verdade. Não é verdade que as pessoas fazem tudo errado todo dia. Se a gente estiver numa empresa, eu aposto que na maior parte do tempo, os colaboradores que você tem dentro da sua empresa fazem as coisas certas, sim. Só que quando eles fazem uma coisa errada, por não saber dar o feedback, você cria neles um sentimento de puta merda, faço um monte de coisa certa. Quando eu faço uma coisinha errada, eu tenho que ouvir tudo isso. E esse ter que ouvir tudo isso é porque ele se sente julgado, porque ele se sente que você está falando que ele sempre faz tudo errado. Quando você aprende a forma de falar, aprende a forma de dar feedback, tudo isso melhora. Tudo isso fica muito diferente. Você vai falar, mas pô, Karina, como assim? Eu quero que você não acredite em mim. Eu quero que você teste. Você teste aí com as pessoinhas à sua volta. De que forma você vai dar os feedbacks que você tem para dar nessa semana, porque a gente sempre tem a gente sempre tem feedback para dar. A gente sempre tem algo para falar. Só que a forma como a gente fala sobre esse feedback, sobre esse fato, sobre o que aconteceu, isso muda o jogo.